Me chamo Rudá Barreto, sou guitarrista e compositor de algumas músicas da Caburé. Meu nome é Jader Finamori, eu toco cavaquinho, guitarra baiana e trompete na Caburé. Eu me chamo Rayan Rodrigues e eu toco baixo. Eu sou Tita Moura, sou vocalista, toco percussão e componho também as coisas que a banda tem tocado. A banda chama Caburé, ela está perto de ter 5 anos aí de existência. Banda daqui de João Pessoa, Paraíba, que nasceu num contexto assim de provocar uma expressão que a gente estava sentindo muito falta aqui na cidade, que era uma música eminentemente para dança, saca? Para coisa das pessoas se dançarem, se divertirem, sem exatamente estar reproduzindo aquilo que a gente tem escutado muito no mainstream. A gente queria criar uma alternativa para essa explosão do corpo, mas desde o início se preocupando muito com a questão da letra, né? Então, a gente é da cidade, costuma frequentar muito o que a gente chama de GRE aqui, né? Que são as festas alternativas do circuito cultural e tal. E a gente queria fazer uma música para a GREA e pensar, meio metalinguístico, pensar qual é o comportamento das pessoas na GREA, né? Não necessariamente relatar, descrever, mas analisar o comportamento das pessoas quando elas estão num posicionamento de flerte, de abordagem amorosa, e o que é que acontece na balada, como é que a gata se comporta, quais são os comportamentos que não estão sendo devidos ali, que podem ser discutidos. A gente começou a tentar falar isso de uma forma bem humorada, jocosa e também, como eu disse, se preocupando com a letra, com a profundidade, tentando estabelecer uma linguagem assim que brincava com gírias e ao mesmo tempo uma poesia mais rebuscada. Então, nosso material vai muito assim, e do ponto de vista da música, da estética, vamos dizer assim, um híbrido que vai desde a América Latina até os povos ribeirinhos do norte, e tem um chão muito forte assim na música dos índios paraibanos. E aí vem essa pulsão da guitarra africana, da guitarra caribenha, muito forte, criando as camadas. E a Caburé é isso, música pop, sei lá, étnica para pista de dança. É bem essa onda que a gente gosta. Isso aí. Eu acho que de certa forma é necessário, né, para a venda, para o comércio, para o mercado, ter nas prateleiras isso definido, né? Mas eu acho que a gente como artista, como banda, a gente não pensa muito, assim, a gente faz música, assim, faz música. E é até difícil de definir, porque no nosso show e no disco tem samba, tem zouk, tem carimbó, tem a swingueira baiana. Então a gente toca música dançante. Então é difícil a gente dizer em qual estilo você se encaixa. Mas a gente acredita que isso é uma função do mercado, não é muito nossa não. A gente faz o som, aí se o mercado achar uma prateleira e botar a gente... De repente coloca em todas. É isso aí, de repente colocam em todas, mas a gente não pensa muito na prateleira não. Mas a gente quer estar lá, viu? A gente quer estar lá. Mas a gente não pensa nela antes não, a gente só faz, vai meio que fazendo. Pode crer. Inclusive isso é uma dificuldade que a gente insiste em encontrar, que é definir o que é a Caburé. Cara, eu não sei o que é a Caburé. A gente faz isso. Diga você o que é a gente. A gente faz um pouco... Não é uma preocupação nossa, Eu assim. fiquei pensando um pouco nessa realidade que está para além do que vende as prateleiras, né? Essas gavetas culturais e tal, que é a história do ofício do músico, né? Eu fiquei pensando agora, as pessoas ficam tentando para vender, facilitar e tal, botar a gente numa gaveta, mas fiquei pensando no nosso exercício assim, como músico, nessa cidade, nesse lugar, nesse tempo histórico. A gente se mistura com muita coisa, porque a gente é operário da música. Eu sou compositor, por exemplo, trabalho em vários grupos, faço canções para vários grupos. E assim, como é que eu posso determinar que a música que coube num grupo vai determinar, né, vai caber nessa outra, né, nesse trabalho? O que é que eu estou querendo dizer aqui e alhures, né? Então é impossível que a gente, enquanto artista que tem como pilaste do nosso exercício artístico a liberdade, conseguir se adequar a isso, né? Eu não consigo, assim, não. Talvez seja porque a gente está fazendo um tipo de música que vai justamente batendo contra esse tipo de atitude mais absoluta, assim, mais determinista. A gente exercita essa coisa de poder se expressar com liberdade. Então, nós não nos colocamos nesse lugar. Nós nos colocamos no lugar da liberdade, da múltipla expressão da música brasileira, que é
assim, é inesgotável. E toda vez que dá uma coceirinha para fazer um negócio diferente, a gente vai e faz, assim. Eu acho que é mais isso. E, total. Primeiro, respondendo a primeira, né? A minha percepção é que ela continua e tem potencializado esse papel, assim. De uma forma muito mais democrática agora, né? Porque a internet possibilita isso, que todos os canais sejam acessados e a gente possa dizer através da canção o que quer dizer. Não há mais esse regulador que havia antes em, sei lá, duas indústrias mais fortes, a radiofônica e a televisão. A gente consegue pulverizar esse discurso e falar onde quer que seja. E todos os movimentos de resistência, tudo que a gente tem visto acontecer no Brasil, eu acho que, na minha percepção, o que tem mobilizado mais fortemente é a canção brasileira. Eu percebo isso em artistas como Chico César, como Emicida, gente que está com o microfone na mão, falando alto, gritando para as coisas que estão acontecendo. E a arte tem cumprido esse papel no Brasil, eu acho. É um rolo compressor que tem acontecido, mas a gente não tem se entregado. E a canção tem sido voz para isso, no meu olhar. Em todos os patamares midiáticos que a gente tem conseguido acessar. Seja nas micro-redes, ali no Facebookzinho individual de cada um, podendo falar, expondo suas canções, gravando ela no home studio, soltando no SoundCloud. Ou seja, num selo independente que está distribuindo uma porrada de verso de um rapper de São Paulo, sabe qual é? Então, eu acho que é isso. A canção continua e, na minha opinião, talvez seja das linguagens mais palatáveis para entrar pela sensibilidade, qualquer que seja o discurso. Seja um discurso que vai combater opressões políticas, ou seja, para falar de amor, que também a gente está falando de política. Eu acredito nisso. Só para anexar o teu comentário, Thiago, a gente está vivendo atualmente com um brother nosso daqui de João Pessoa, um compositor, que fez uma canção e ganhou um prêmio no Festival de Música da Paraíba. E essa canção saiu do campo musical e adentrou no campo social, cultural e histórico, né? E tem gerado uma discussão, e essa canção tem gerado isso tudinho, sabe? O simples fato dela narrar um conteúdo histórico e discuti-lo e criticá-lo. E isso feriu uma vertente social da Paraíba. Provocou vários setores mais conservadores, reacionários, tem mobilizado a classe artística. Hoje mesmo pela manhã a gente estava articulando umas ações, porque esse companheiro, posso falar o nome? Claro. Chico Limeira, foi o vencedor do primeiro Festival de Música Paraibana, do qual eu também participei com a canção. Foi um momento lindíssimo. E a canção dele, ele traz à tona um debate sobre os símbolos históricos que nomeiam os logradores da cidade. Isso mexeu com muita gente que é ligada a essas famílias tradicionais, e Chico, inclusive, tem recebido algumas ameaças e tal. E para você ver, só para ilustrar, como o Ryan disse, o quanto a canção ainda pode mobilizar os debates, as boas discussões para a gente evoluir como cidadão, como ser humano. Eu acho que olhando isso de forma maior, né, eu acho que no micro-universo isso flui de forma mais fácil, mas eu acho que ainda, mesmo a internet, as coisas serem um pouco mais dilaceradas assim, eu acho que um grande exemplo de canção mobilizando a sociedade, né, e aí no caso foi o último disco de Elza Soares, né? Total. É um disco que não está no mainstream, né, que não toca nas grandes redes, ela não está nos grandes horários nobres na TV, mas foi uma música importantíssima, né, para o movimento feminino, para mudança, para provocação social do momento. Exerce, tem essa força absurda de exercer, né? Tem o Baiana System agora, né? Que na Bahia, e esse negócio já ficou absurdamente grande, né? Com a mesma ideia de provocação, né? Do lugar onde vem. E no caso de Elza, o disco fazia muito sentido, porque ela sofreu isso na pele muito tempo da vida dela, né? Eu acho que a canção tem esse poder, eu acho que a música tem esse poder muito grande. Tem um negócio, Chad, que parece que a canção é um outro negócio que mexe com o cognitivo e a sensibilidade ao mesmo tempo, né? Não é um discurso lógico, racional, aquela coisa panfletária, é uma outra parada que mexe com o coração das pessoas, ao mesmo tempo que mexe com a capacidade de reflexão e tal. Isso acho que dá 2 tons a mais, assim, de postura, de encorajamento e de abertura para a compreensão do que está sendo dito. Eu acho que a canção, ela é, enfim, infinita nessas possibilidades e ela é absoluta. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu sou muito otimista, assim. Eu percebo de verdade, uma melhora nos tempos, assim. Eu acho que se organizando um pouco, você consegue
você consegue fazer com que a sua música chegue às pessoas sim, você consegue fazer com que as pessoas te ouçam, com que as pessoas vão ao teu show. Eu acho que o momento, eu acho que é um mercado estabelecido já, o mercado independente, né? Ele já é muito estabelecido, assim, não é nada novo, né? E eu acho que o momento está super oportuno, assim, a gente vê grandes artistas vivendo da sua arte, fazendo bons trabalhos, né? Porque a gente sempre começa a discutir isso quando o trabalho ganha um patamar um pouco mais alto, e aí você tem a barreira que você não tem acesso às grandes empresas de áudio, de vídeo, as produções que são mais caras, né? Nesse aspecto, assim, as produções maiores. Mas eu vejo grandes artistas independentes fazendo coisas grandiosas, assim, né? Você pega os videoclipes do pessoal do rap, é uma produção gigante, caríssima, assim, e ninguém ali tá ligado a uma gravadora, ninguém ali tá ligado a uma grande empresa, ninguém ali tem alguém bancando por trás, né? Tipo, eu acho que o momento é super propício, assim, eu acho que tende a melhorar muito, assim, porque para muitas bandas que têm um trabalho, e muitas artistas solos que têm um trabalho muito bom, agora eles estão aprendendo a lidar com streaming, com outras formas de veicular o seu trabalho, né? E eu acho que a tendência é só isso se apurar, melhorar mesmo e os artistas alcançarem o seu público de forma direta, né? Sem um grande atravessador, né? Que eu acho isso o mais maravilhoso, assim, porque é a cara limpa mesmo, né? É o artista e o público o artista, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto muito do momento da música independente, assim. É engraçado que existe uma ironia na nomenclatura, que a música é independente numa macro referência, né? Exato. Mas numa micro e de próximo, ela é absolutamente dependente, né? Eu que dependo de você, que você é produtor e eu sou designer. Isso. E a gente troca essa relação de trabalho. É o cara que tem uma rede de network, né, pra trabalhar junto, né? O cara que no caso aqui a gente aprende isso muito bem, né? Você é designer, além de músico. Rudá escreve arranjos, faz muitos arranjos, né? Até os da banda, ele quem assina. Thiago compõe e eu faço produção musical, E né? a gente depende um do outro pra trabalhar no cenário independente, né? Na verdade é muito dependente. Eu fiquei necessitando fazer uma pergunta antes, assim, tipo, fiquei pensando aqui, o que é o mercado independente? Acho que a pergunta antes tem que ser, o que é o mercado independente, né? Porque o mercado independente agora é a própria realidade de todo mundo, assim. Tipo, 90% de quem trampa com música tá nesse rolê de música. O atípico é ser dependente, né? Tá Exatamente, né? Esse é o A atípico. gente pode pensar, o mercado independente é aquele que está para além das grandes managers e não sei o que, né? Mas essa é uma realidade que já foi totalmente ultrapassada. O mercado independente é a dimensão de todo o network de trabalho em que a gente atua. E aí, nesse sentido, eu acho que eu não sou tão otimista, porque nesse momento há um pouco de um inchaço da gente determinar como é um inchaço. Todo mundo está se mapeando, está se localizando nesse mercado. E a gente, por exemplo, fico pensando na nossa experiência de que estamos agora gravando um disco, o primeiro disco da banda, da Caburé. Pô, como é que a gente vai dialogar com outros espaços de trabalho, como é que a gente vai circular e tudo. Se todo mundo está ocupando isso e não tem ninguém mais ou menos localizando a gente nesse novo mercado, entendeu? De certa forma, que um outro tipo um mesmo tipo de relação, que é você precisar estar dentro de algum tipo de movimentação que já está mais ou menos estabelecida e articulada, em que a gente está inserido, a gente está excluído desse processo. Então, são fórmulas que estão... Estou fazendo um exercício de problematização aqui. Está meio que se repetindo um modus operandi de novo assim na indústria, só que o que é diferente é que a liberdade ainda é preservada. Eu posso escolher estar aqui e fazer essa música e pago o preço por fazer essa música e quero penetrar nesse espaço fazendo essa música. Eu acho que a diferença é essa. Mas tem um modelo de indústria se assemelhando, os equipamentos são os mesmos, as tecnologias, as formas de processar, as formas de distribuir são parecidas e tal. E esse grande inchaço que eu estou vendo, assim, tenho percebido isso. E aí é o desafio de como a partir dessa lógica que é um pouco mais solidária, bastante mais solidária, nesse mercado, dito mercado independente, como a gente praticar essa lógica entrando nele agora, né? Começando a penetrar nele agora. Porque existem micros, macros, médio mercados. O nosso é micro. A gente trabalha aqui nesse eixo Nordeste e tal e quer expandir. Como é que a gente chega nesse grande mercadão independente que o Brasil está desenhando agora?
que essas perguntas são bem necessárias, pelo menos para mim, assim, eu não sei como fazer agora, nesse momento. Tal. São questionamentos que a gente precisa fazer. E aí é massa a experiência de vocês estarem vindo de São Paulo, a gente já conversa com vocês, já troca uma ideia, já vê como é que chega, já quem é fulano, quem conversa com você, como é que a gente faz essa coisa crescer, ficar maior, sabe? Todas essas coisas estão evidenciadas, escancaradas nesse momento, né? Porque a história da proteção da máquina e do quanto ela pode amplificar a voz de alguém, dessa sensação de segurança, e todo mundo vai lá e tem se mostrado o que é. Qual é o seu pensamento, né? Tipo, quem apoia as direitas ultraconservadoras vai lá e se posiciona, quem está dentro da ala esquerda, que é empático a essas ideias, esses valores também se manifestam. Então acho que todo mundo assim está meio que assumindo o que é nesse momento. No nosso micro-universo, na nossa, vamos dizer assim, bolha de música independente no Nordeste, eu vejo essas discussões sendo muito mais honestas e francas. A gente consegue discutir elas sem esse tom agressivo, porque todo mundo está preocupado em fazer essa lavagem de roupa suja. Dizer, pô, isso é feio, isso não é legal, a gente tem que assumir, tem que tentar desconstruir essas coisas que todo mundo padece delas, todo mundo mais ou menos esbarra nesse conflito de valores que estão sendo postos a checkmate agora. Então eu vejo as coisas sendo discutidas com um tom mais cordato, assim, sem essa coisa mais dicotômica, né, binária e absoluta, assim, que você é isso e você maniqueísta mesmo, né? Que você é isso e você é aquilo outro. Não, você falou isso, por que você falou isso, como é que a gente pode debater, como é que a gente pode resolver. Respondendo a sua pergunta diretamente sobre a música independente, né? Como é que a gente consegue se empoderar desse espaço para discutir com os nossos pares, com os nossos colegas, falando disso. Agora, em contrapartida, velho, nas redes, né, a coisa tá assim, você não tem mais espaço para ter um diálogo assertivo e assim, civilizado, que o resultado seja mesmo um embate de ideias. A coisa já vai para o campo da violência muito rápido, né? Ninguém consegue discutir. Então tem sido um problema. Então eu acho que a estratégia é isso, é se fortalecer nas pequenas redes e criando ali um insumo, um saldo do que é que representa no campo da ideia aquela rede e elevando o patamar, indo para outro, para o confronto, tá em bloco para poder discutir as coisas, porque o diálogo franco sozinho na internet não está rolando, assim, na minha opinião. E eu acho que na música tem uma coisa muito, muito interessante, na música, né, que eu estou falando de forma, no nosso contexto aqui, mas na arte de forma muito mais geral, eu acho que historicamente sempre teve artistas que foram sempre contra alguma coisa. Então, eu acho que é um debate muito mais natural, assim, porque sempre dentro da arte teve alguém desconstruindo algo, assim, né? Uhum. Uma forma de pintar, uma forma de compor, uma forma, né? Johnny Cage com o silêncio na música. Então, eu acho que esse debate ele é, de certa forma, mais natural internamente na arte, sim, porque você sempre repara, sempre esbarra em alguém que está querendo dizer o contrário de você, assim. É da natureza. Na própria arte, é da natureza da arte. É isso mesmo. Aí eu acho que essa discussão e essa mostra é muito mais fácil, né? Não que não nos aperte, não que não nos faça mudar, mas como você encontra com isso naturalmente na arte, você meio que está acostumado, assim, né? E eu acho que, como na questão da música especificamente, né? A nossa ditadura ainda é recente, né? Historicamente ela é recente, então ainda é um pouco feio você fazer música que apoia a direita, música que ainda isso é muito feio aqui no Brasil, assim. Então, dificilmente você vê, assim, eu estou tentando lembrar que eu estou há minutos buscando na memória uma música de exemplo que apoia essa forma política, assim. Eu acho que a ditadura ainda é tão recente em nós, assim, que é muito feio você dizer algo que apoia a direita, assim. Então, eu estou até tentando lembrar algum exemplo, assim, de uma música que apoia isso abertamente e não acho aqui na minha memória, assim. Então, isso meio que ainda, não sei se daqui a 40 anos, 50 anos, que isso vai estar mais batido, né? Essa discussão vai estar mais no passado e isso surge, assim. Mas eu não consigo lembrar no momento, assim, alguma canção que vá a favor desse viés, uma banda assim, não de rock lembro. de uma pessoa, não vou lembrar o nome, que chegou falando uns enunciados fascistas, assim, neonazistas pra caralho, a galera já cortou. Mas eu entendo o que já tá dizendo, ele tá falando que
historicamente é da natureza da música popular brasileira Da estar arte, no né? campo progressista. Acho que Discutir da arte, da como arte um em todo, geral, assim, da arte em sempre foi geral. esse processo. Então, eu acho que é muito mais tranquilo, no nosso caso, de discutir isso, do que alguém que não depara com essa situação de confronto constantemente, né? Deve ser muito mais difícil mesmo para alguém que nunca refletiu sobre isso na vida e alguém vem e fala, ei, essa atitude sua, ela é racista, ela é homofóbica. E a pessoa fala assim, caramba, eu não sei. Não é não, pô. Sempre foi assim, né? Porque deve ser muito mais difícil essa situação do que a nossa, assim, de estar sempre sendo confrontado com o diferente, com a forma de compor, né? E aí vem um link De agir, com a né? outra pergunta, né? O quanto a música tem esse poder de Sim. forma subjacente, subliminar e ir provocando essas reflexões do comportamento, né? Os comportamentos que não cabem mais, né? Nesse mundo que a gente tá. Acho que é isso. Vai. Caralho. Vai. Se eu tiver no mundo, vai ter, sabe? Eu acredito que vai. Eu acredito que vai porque eu vou tentar fazer um pensamento aqui mais rápido, assim. O mercado da música existe porque anterior a ele, muita gente fez música, né? E tanta gente fez música anterior a ele que se criou uma demanda para se ouvir isso. Então eu acho que o compor música, que o fazer música, bem anteriormente, ele é uma questão intrínseca do humano, e de alguns humanos especificamente, assim. Eu componho também, mas Thiago compõe muito mais que eu, assim. E eu percebo nele que não é uma coisa do trabalho do compositor, assim. Ele precisa compor, ele precisa pôr isso para fora, assim. Então, se isso vai ser comercializado ou não, é uma outra questão, mas ele põe isso para fora. Então, eu acredito que essas pessoas sempre vão existir, assim. Eu não sei como é que vai estar o mercado nesse lugar, né? Mas eu acredito que a canção, essa situação, ela vai existir. Ela é intrínseca do ser, ela é muito inerente ao ser, assim, né? Pode ser que ela não exista no macromercado ou se transforme, que isso vai ocorrer, ela vai se transformar, ela vai se adaptar a esse novo mundo que virá. Mas é a canção humana, né? Daquela pessoa que está fazendo alguma coisa em casa e está cantarolando uma melodia, isso é Mas eterno. Só para... eu entendi outro... perfeito a tua colocação, mas eu entendi outro viés na pergunta. Tu falava de canção enquanto gênero, né? Estética. A canção brasileira, esse lugar de estética... A canção. A expressão canção, né? Então é isso. Eu acho que eu penso como Jade, assim. É um canal de expressão que sempre vai existir, sempre existiu. Ela acompanha a história da humanidade, como você mesmo já ilustrou aí. E as tecnologias só vão servir para mudar a plataforma, mudar, sei lá, a forma de chegar até o consumidor, enfim, a audiência. Ou mesmo a forma de fazer, De né? fazer também, os processos vão ser diferentes. Mas vai existir. A expressão da canção acho que é eterna nesse sentido, porque